Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje, o 8º dia da nossa novena de São Pio de Pietrelcina. E hoje nós recordamos que o Padre Pio foi um confessor implacável. Ele, com seu exemplo, até 12 horas, 18 horas por dia, dentro do confessionário, atendendo a confissão, atendendo o povo, ajudando Jesus a resgatar as almas para o céu. Iniciemos então a nossa novena deste 8º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. A gente sabe que no momento do ato penitencial na missa, nos momentos em que nós temos esta oportunidade de pedir perdão a Deus dos nossos pecados, é um momento importante, mas quando temos um pecado grave, é importantíssimo que também busquemos a confissão sacramental. Mas neste momento, vamos mergulhar na misericórdia divina, pedindo o perdão de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Então, queridos irmãos, nós sabemos de toda a atividade do Padre Pio no confessionário, como mencionei agora há pouco na introdução deste 8º dia da nossa novena. Padre Pio praticamente tinha este desejo profundo no seu coração de conquistar as almas para Cristo, sobretudo libertando-as do pecado, tornando-as livres para que possam voar rumo à eternidade. É isso que Padre Pio desenvolveu nos vários anos de atividade no meio do povo. A gente se lembra muito bem da história, quando o Padre Pio foi ordenado padre, ele não havia ainda autorização para a confissão. Ficou então 2 anos celebrando a missa sem poder confessar. E de fato, quando a gente se ordena padre, você ainda precisa de uma autorização do bispo para iniciar a atividade da confissão. Mesmo que essa autorização seja vocal, não precisa de um documento para isso, mas o bispo tem que dizer para você: não, a partir de agora você pode atender a confissão. E Padre Pio, durante anos e anos da sua vida, se dedicou principalmente ao altar, com a celebração da Santa Missa e o confessionário. De fato, quando vamos em San Giovanni Rotondo, é uma mística muito grande sentar ali do lado do confessionário onde o Padre Pio libertou tantas almas para Cristo, ficar ali meditando, e sugando essa experiência mística que é a experiência do confessionário. E nós também, é claro, buscamos o sacramento da confissão, buscamos a misericórdia divina. O Papa Francisco, ele dizia o seguinte: quando você vai fazer o seu exame de consciência para a confissão, claro que a sua atenção deve estar voltada para os pecados que você cometeu. Você deve pensar neles, você deve trazer à memória, você deve recordá-los, para que na hora da confissão você tenha cada vez mais consciência disso e possa então confessá-los ao sacerdote. E eu aconselho sempre as pessoas escreverem, anotarem num lugar seguro, para que você tenha certeza de que os pecados foram confessados. E o Papa Francisco disse que quando você se prepara para a confissão, a sua atenção deve estar no pecado. Mas quando você se aproxima do sacerdote para a confissão, a sua atenção não deve estar mais nos pecados. Você deve apenas acusar-se e olhar para Cristo. O Cristo misericordioso, o Cristo de braços abertos, o Cristo que acolhe, o Cristo que nos ama. E hoje, seguindo o exemplo de São Pio de Pietrelcina, que deu tanta importância à confissão, nós queremos também
dar importância à confissão. Queremos colocar a confissão num lugar especial na nossa vida, conscientes dos nossos pecados, conscientes dos nossos atos. Pedimos a intercessão de Padre Pio para que nos ajude a ficarmos cada vez mais livres das garras do inimigo e cada vez mais soltos para servir e amar a Cristo. Rezemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Santos, Rogai por nós. Padre Pio, imitação de Cristo, Rogai por nós. Padre Pio, servo de Maria, Rogai por nós. Padre Pio, filho de São Francisco, Rogai por nós. Padre Pio, amigo dos Rogai anjos, por nós. Padre Pio, crucificado com Jesus, Rogai por nós. Padre Pio, irmão da cruz, Rogai por nós. Padre Pio, exemplo de sacerdote, Rogai por nós. Padre Pio, confessor incansável, Rogai por nós. Padre Pio, pai da penitência, Rogai por nós. Padre Pio, apóstolo da oração, Rogai por nós. Padre Pio, servo da humildade, Rogai por nós. Padre Pio, vida de obediência, Rogai por nós. Padre Pio, mestre espiritual, Rogai por nós. Padre Pio, auxílio dos enfermos, Rogai por nós. Padre Pio, consolo dos aflitos, Rogai por nós. Padre Pio, odor de santidade, Rogai por nós. Padre Pio, guia virtuoso, Rogai por nós. Padre Pio, luz do nosso tempo, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Oremos. Ó Deus, que doastes a São Pio de Petreutina, sacerdote capuchinho, o insigne privilégio de participar de modo admirável da paixão de vosso Filho. Por sua intercessão, dai-me a graça que tanto desejo. E, sobretudo, concedei-me unir-me à paixão de Jesus, para depois chegar à sua gloriosa ressurreição. Amém. E agora, com a água aí perto de você, nós vamos abençoá-la novamente, pedindo a Deus que derrame muitas e muitas graças na sua vida, pela intercessão de São Pio de Pietreutina. Esta água nos lembra o nosso batismo, o dia em que fomos libertados do pecado original, o dia em que fomos salvos pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. Todo batismo é uma participação na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que sois fonte e origem de toda a vida do corpo e da alma, abençoai esta água que será aspergida com confiança para pedir o perdão pelos nossos pecados e conseguir a proteção da vossa graça contra todas as doenças e ciladas do inimigo. Fazei, Senhor, que pela intervenção da vossa misericórdia sempre brotem águas vivas para a nossa salvação, a fim de nos aproximarmos de vós com um coração puro e evitar todos os perigos do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. E eu também termino a nossa novena de hoje, nesse 8º dia, com uma conversa que Cleonice Morcaldi teve com o Padre Pio. Um dia ela perguntou para ele assim: Padre, Satanás tortura-me com as suas tentações. O Padre Pio lhe respondeu: deixe-o torturar, nós havemos de torturar a ele. Não lhe dê tanta importância, nem sequer o mencione. Quem lhe foge sai vencedor. Imagine quando nós vamos então para o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, e somos reconciliados com Deus.
certamente ele fica também humilhado. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.